O tema do nosso Além da Notícia de hoje é Saúde Mais 10, um projeto de iniciativa popular com mais de 2 milhões de assinaturas que já está no Congresso Nacional e está lá precisando ser aprovado pelos nossos parlamentares. O que ele muda? Quero perguntar aqui ao doutor Gilberto, como é que funciona hoje a saúde em nosso país e o que propõe o Saúde Mais 10 diferentemente do funcionamento atual? Bom, o Saúde Mais 10, objetivamente, ele quer mais recursos, né? Eu acho que isso é fundamental, porque a aplicação de recursos ela é baixa. Se a gente colocar o orçamento e fizer uma distribuição per capita, é muito pouco. O doutor Guilherme Delgado, ele coloca isso com muita precisão. O doutor Guilherme, que foi do IPEA, aposentado do IPEA, é um expert no negócio de saúde e a economia da saúde. Então, nosso investimento per capita é baixo. E é uma maneira inteligente de você comparar que você tem 200 milhões de habitantes e o que você gasta, então, realmente é pouco. Por pessoa? Por pessoa, porque isso aqui é interessante que você faz. E, na realidade, a forma de você gastar é o processo de municipalização. Quer dizer, o município, dependendo do número de habitantes que ele tem, ele já recebe um recurso direto do Ministério da Saúde que ele repassa obrigatoriamente. Além disso, você tem aquelas ações, aqueles programas específicos que você vai investindo dinheiro, né? Então é o seguinte, você tem hoje recursos que são próprios dos municípios, você tem recursos do Estado, das secretarias de Estado, as secretarias municipais e governo federal através do Ministério da Saúde. Hoje você tem mais ou menos 50% Ministério da Saúde, 25% as secretarias estaduais e 25% as municipais. Só que você tem municípios e municípios. Você tem municípios que ele depende basicamente desses repasses do governo. Tem uma economia ainda incipiente, né, e tem dificuldades. Isso, para investir na saúde, é complicado, porque o município, às vezes, quer ter um hospital. E você pode ter um consórcio de municípios para dizer, olha, nós vamos fazer uma forma aqui inteligente de gastar esse recurso, porque a gente vai fazer consórcio de municípios com um município maior, que seria uma espécie de regional, e o hospital que tem lá para onde você drena aqueles casos. Mas todo prefeito quer ter uma faculdade, ele quer ter uma escola, ele quer ter um hospital, é natural. Então isso dificulta um pouco, mas o Saúde Mais 10, ele não visa colocar mais dinheiro dessa forma, para atender esse reclamo. Ele tem que fazer isso de uma maneira racional, criando determinadas situações, tá certo, em que tem que ser colocado em primeiro lugar o interesse fundamental do usuário. Eu não coloco nem do paciente, eu estou falando do usuário do sistema. Que vai lá, que é uma mãe que leva o filho para vacinar, o filho está com febre e com tosse, a mãe precisa de um pediatra para atender. É aquele atendimento básico, essencial, que a atenção primária de saúde pode levar. Então tem que haver uma rediscussão urgente sobre toda essa organização do sistema de saúde. O que a gente tem que discutir, na realidade, primeiro, é colocar recursos, sem dúvida. Mas teremos também que organizar o sistema de saúde. A forma de aplicação do distribuição do recurso e a forma de organização dos modelos assistenciais. Esse é o nome essencial dessa história. Qual é o modelo essencial que a gente está aplicando dinheiro? Hoje, o rei desse sistema é o hospital. Isso está errado. O hospital é fundamental que ele exista para resolver determinadas situações. Mas a demanda hoje que você faz nos hospitais, tá certo? Você enche as emergências porque não está funcionando a atenção primária. Então tem que reorganizar isso com urgência, dar status a essa atenção primária. Porque você perguntar ao usuário, interessa muito para o usuário, tá certo? Que ele tenha aquele acesso à saúde na sua comunidade. E o hospital, ele aparece quando ele é necessário. Por exemplo, você tem um acidente, você tem fraturas, você tem traumas. O lugar desses pacientes é o hospital. Agora, para você resolver, dizem que até 80%, eu concordo com isso, 80% dessas situações, tá certo? Elas podem ser resolvidas na atenção primária. Então, você tem que articular a atenção primária com a atenção intermediária e a hospitalar. Enquanto não resolver isso, você pode jogar mais recursos que não vai resolver. Então, ao lado dessa obtenção de mais recursos, você tem que organizar o sistema através do modelo. O que o senhor está nos apresentando aqui é a saúde precisa de um replanejamento, porque não basta somente colocar o dinheiro,
se ele não for bem aplicado, se ele não tiver a distribuição adequada e se ele não tiver ali uma estrutura onde tudo se desenvolva da melhor forma possível para que o paciente ou o usuário ele seja atendido prontamente, imediatamente e naquela sua necessidade específica. É isso? É isso. Bom, perfeito. Você deu exatamente a receita, tá certo? Como se poderia fazer. Agora, onde é que está hoje qual é a grande dificuldade para se fazer isso? Além do dinheiro, nós temos hoje, isso é um problema crônico, de fato, e não é fácil também de ser resolvido, porque precisaria de uma engenharia completa na saúde. Eu acho o seguinte, que a gente pode usar um termo, ele se aplica muito na conjuntura militar, mas ele tem que ter, a gente tem que ter uma doutrina educacional, a gente tem que ter uma doutrina de saúde, isso urge. A gente tem que ter uma doutrina para reduzir e combater a violência. A gente tem que ter uma doutrina para meio ambiente, que não pode ser essa coisa só restritiva, punitiva. Você tem que chamar a sociedade para esse diálogo. Como fazer isso, infelizmente, eu não tenho a receita, mas eu digo, é essencial que isso ocorra. Então, quer dizer, essa doutrina da saúde, ela diz o seguinte, não adianta investir só em hospital. Eu tenho uma foto que eu gosto muito de mostrar quando eu faço assim, uma palestra ou um debate, que eu mostro assim, Brasília começando, aquela esplanada do Ministério sendo construída, aqueles volumes que você tem ali dos ministérios, e você tem, lá no fundo, você tem um volume imenso, uma coisa grande, sabe o que é aquilo? Era o Hospital Distrital. Quer dizer, você estava criando a cidade, construindo a cidade, você já dimensionou o hospital que essa cidade deveria ter. 600 leitos, 300 leitos, 900 leitos, é isso? Então, quer dizer, esse planejamento ele não parte de uma realidade. E você não pode planejar se você não tem os dados. Então, se você me perguntar de que o brasiliense mais morre aqui no Distrito Federal, em 2012, a violência, as causas externas, elas sobrepujaram, por pouco, mas sobrepujaram as mortes por doença cardiovascular. As doenças do coração, em 2012, elas mataram, isso é dado real, tá certo? Elas mataram mais um pouco do que as doenças cardíacas, que é o que mais mata no mundo. Entendeu? Quer dizer, a gente precisa olhar, isso tem a ver com saúde? Tem a ver com saúde. Isso onera o sistema? Onera. Quando você tem uma internação desnecessária, você está gastando o recurso público numa coisa que não precisaria, que ele podia resolver isso muito simplesmente na atenção primária. E tem formas de organizar a atenção primária? Tem formas. Isso é uma coisa hoje praticamente universal. O sistema inglês, que ele começa em 1948, após a Segunda Guerra, é um sistema que não tem um grau de perfeição total, mas ele é muito bom. Você sabe por quê? Porque quem defende o sistema, que é o Sistema Nacional de Saúde, ou o Serviço Nacional de Saúde, quem defende ele são os usuários. E hoje a gente tem que muita gente que defende o SUS não é usuário do SUS. Ele tem plano de saúde. Então é diferente. Eu tenho um plano de saúde. Eu tive problemas sérios de saúde. E quem me socorreu foi exatamente o meu plano de saúde. Agora, a gente está conversando. O Saúde Mais 10, ele precisa de dinheiro. Ele tem como meta 10% da receita bruta do país. Todavia, não é isso somente que vai resolver. É preciso uma mudança completa no sistema de saúde. Eu estou vendo que nenhum governo consegue resolver isso não, sem a ajuda de organizações da sociedade e organizações que entendem e que sabem fazer saúde. Porque só o governo não consegue resolver isso colocando dinheiro. Não é verdade? Eu acho que sim. Agora, é preciso colocar mais dinheiro? É. Porque se você disser o seguinte, como aquela história do bolo, isso na década de 70, tá certo? Foi colocado para os brasileiros. Não. Não podemos repartir o bolo agora. A gente vai esperar crescer o bolo para depois, então, repartir. É assim? Eu pergunto, e quem é que vai dizer quando é que o bolo está suficientemente grande para ser compartilhado, para ser repartido? Quem vai dizer? Entendeu? Por isso que eu acho que você tem que chamar a sociedade para esse debate. Isso urge. A igreja é uma representação social. A igreja, através das suas pastorais, tem essa representação, tem atuado e é uma força. E a gente, por exemplo, dentro lá
da própria CNBB, nós temos um observatório da saúde que busca exatamente isso. São pessoas que já atuaram em vários setores da universidade, do Ministério da Saúde, das secretarias, buscando exatamente isso. De uma maneira despretensiosa, humilde, mas muito firme e com muita base técnica, senão você não faz. Esse é o meu entendimento. É preciso esse dinheiro, esses recursos aqui, não tem dúvida, que o Saúde Mais 10 está pleiteando. Assim. Todavia, é preciso também que o governo diga, coloca o dinheiro, mas eu preciso da ajuda também de vocês, da sociedade, de vocês que fazem saúde, de vocês que conhecem o sistema de saúde, para que a gente desenvolva um bom plano de funcionamento da saúde. Isso se chama planejamento. Planejamento. Agora, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o fato do Saúde Mais 10 estar também ali no Congresso Nacional, esperando, ainda não sabemos o quê, porque é uma coisa que urge, dependeria também do interesse hoje, por exemplo, dos órgãos de saúde privados, que hoje detêm um grande mercado brasileiro e querem crescer cada vez mais, porque querem ganhar dinheiro com isso. Eles estariam fazendo uma força também para que esse Saúde Mais 10 não saísse das gavetas? Olha, eu não acredito, pelo menos de uma maneira explícita, tá certo? Eu acho que a sociedade vai bem quando todos vão bem. Os que podem pagar plano de saúde e os que não podem. Eu não acredito, aliás, nunca acreditei que houvesse uma espécie de sabotagem do setor privado conveniado em relação ao setor público. O setor público, ele cria tantas dificuldades que ele não precisa de nenhum inimigo externo. Ele já tem as suas próprias dificuldades aqui. Você está vendo a própria tramitação do Saúde Mais 10, tá certo? Seria do interesse de todos que tivesse ali alguma coisa para resolver. E a gente tem que melhorar a gestão? Tem. Mas eu digo, tem que também que se livrar desses entulhos autoritários que impedem o Estado de funcionar nas suas políticas públicas. Isso tem que ser discutido. E não pode, não, tem que ter esse moralismo aqui, porque se eu fizer essa lei, ninguém vai roubar, ninguém vai desviar. Vai sim. Vai sim. Você tem que fazer uma forma de você corrigir os desvios, punir aqueles que estão cometendo os desatinos, os desvios, tá certo? Mas não fazer uma lei que não deixe funcionar. É o que está acontecendo. Hoje, as grandes instituições de saúde, tá certo? Na esfera pública, que funcionam bem, tá certo? Ela tem geralmente algum tipo, ela é uma fundação, ela é uma associação, ela é um instituto próprio e assim por diante. Então, quer dizer, você tem que escapar dessas garras. E para escapar você tem que criar, eu chamo não de maneira pejorativa, eu chamo de gambiarra, mas é verdade. E a gente precisa ter muita humildade para ver isso. Olha, precisamos dar um jeito nisso aí, porque eu tenho a impressão que esse projeto, embora ele possa sofrer modificações, o que eu acho justo no processo democrático, ele vai acabar passando. Não sei se vai ser esses 10% bruto, mas vai passar. Não sei se serão 257 milhões. E é bom não esquecer uma coisa, Ronaldo. Em 2007, cortaram aquele recurso que representava 40 bilhões por ano. CPMF. Da CPMF. E o pessoal comemorou. Senadores e deputados estavam comemorando. Mas é porque a sociedade também não queria que tirasse mais ainda do seu bolso para colocar na saúde. O que tirava era muito pouco, era muito pouquinho. Ninguém reclamava da mordida, tá certo? Reclamava de um controle. Tanto que depois veio também a proposta do CSS, que também não passou. Também não passa. Também não vai. Aquilo eu tenho a impressão que não volta. Aquilo foi graças à ação e o prestígio do ex-ministro da Saúde, Adib Jatemi, um dos maiores cirurgiões cardiovasculares do mundo, uma pessoa extremamente ilustre, que hoje, próximo já dos 80 e tudo, ele está batalhando, está falando, está discutindo. Ele conseguiu aquilo, foi uma mágica. E o pessoal foi e acabou com aquilo. Eles tiraram 40 bilhões anuais da saúde. É preciso que se diga isso. Então você voltou para essa casa pedindo agora eu quero que isso venha de uma outra forma, mas eu vou pegar o orçamento, que aquilo era um plus, tá certo? Era uma coisa a mais. Mas é importante a gente ter esse recurso. Eu imagino que naquela época, inclusive, a avaliação que se fazia era a seguinte: olha, está se tirando esses 40 bilhões aqui, mas eles não estão sendo aplicados no que deveria, que era a saúde. Foi um dos questionamentos da época também. Todavia, falando de CPMF, de CSS, que não chegou nem a entrar em vigor, qual é a resistência que nós temos hoje do governo quando diz não ter esses 10% aqui, não querer reservar esses 10% para o Saúde Mais 10? O que o governo alega nisso? Olha, eu acho que nenhum governo, de nenhuma esfera municipal, estadual ou federal,
gosta de orçamento com verba carimbada. Ninguém. Ele quer ajustar o orçamento, fazendo as suas coisas, que essa é a nossa cultura, tá certo? Nenhum governo gosta disso. Tem umas tecnicalidades, tá certo, que eu não desconheço, mas eu não tenho uma condição de dar uma explicitação clara, tá certo? Que você não, por exemplo, se a gente quisesse fazer isso, esse 10% esse ano, tecnicamente seria muito difícil, porque o orçamento já está... Foi previsto no ano passado. Previsto no ano passado, já está em execução, não é isso? E o orçamento do ano que vem já será previsto nesse ano. Daqui a pouco ele vai ter que ser fechado. E como ainda, por exemplo, o Saúde mais 10 ainda não foi apreciado, nem aprovado, então, para o ano que vem ser aplicado, já também é praticamente inviável. Né? Talvez seja inviável, a não ser que tenha um esforço, uma boa vontade muito grande. Mas isso é aquele negócio que você está mexendo no recurso orçamentário, onde você pode preferir fazer uma estrada, fazer uma construção, entendeu? Quer dizer, nenhum governo gosta de que a verba venha com esse carimbo. Mas já se conseguiu fazer certas coisas. Por exemplo, na área da educação, acho que a coisa vai avançar. O que a gente está discutindo, na realidade, é o seguinte, é que você tem carências imensas. E o papel do Estado, num país como o nosso, tá certo? Em desenvolvimento, com carências extremas em tudo que é lugar, você pode, tá certo? Você pode, eventualmente, carimbar esse recurso para que aqui você tem que gastar. Eu acho que a gente precisa fazer uma discussão mais séria em relação, por exemplo, à educação, tá certo? Eu tenho ouvido certas pessoas falarem sobre educação que me deixaram assim mais animado, porque agora eles começaram a querer discutir a educação nos tempos modernos, entendeu? Nos tempos modernos. O que seria essa educação nos tempos modernos? É que o papel do professor muda, porque o aluno muda, o aluno mudou, o professor tem que mudar. A tecnologia, ela tem que entrar, isso não se discute mais, ela tem que entrar. Então, você não pode ter mais uma escola com aquela disposição aqui do birô, aqui do mestre, da mesa do mestre, os alunos sentados lá ouvindo. E o quadro aqui na frente. E o quadro negro. Isso acabou, só que alguns ainda resistem. Quer dizer, a aula teórica acabou. E dizem o seguinte, o professor hoje, ele é uma pessoa que avalia o seu método constantemente, permanentemente, é uma pessoa que orienta os seus alunos. E os alunos passam a ser pesquisadores em lugar de ele receber aquela coisa toda pronta, aquela aula pronta, se transforma aquilo numa apostila, passa a apostila e fala, ele tem que pesquisar por ele mesmo em todas as fontes possíveis, livros, esses gadgets, né, eletrônicos, essas coisas, e vai. Então, o que você está fazendo? Você muda o professor, você muda o aluno, você muda a escola e você muda o sistema educacional. A saúde. Inclusive porque o interesse da educação vai ser daquele próprio que está buscando ser educado. Claro. Né? Não vai partir somente do professor um esforço hercúleo para que aquele aluno aprenda. Não. Pronto. Se o aluno quiser, é parte dele o interesse. Agora, veja uma coisa interessante. O senador Cristóvão está insistindo na federalização do ensino básico. E ele está insistindo num salário, num piso salarial de R$ 9.000 ou R$ 9.500 para os professores. Ele está certo? Tá. Ele está certo. Porque você tem que valorizar a profissão. Qual é a melhor maneira que você tem de valorizar a profissão? É pagando um salário justo para esses professores. E aqui, façamos justiça. Um avanço na educação, a gente já teria também um ganho em todas as outras áreas sociais da nação. Todas. Eu também vejo com muito bons olhos esse coro pela educação momentânea, que é muito positivo, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque também eu vejo que a necessidade, tal qual da educação, é também de um coro agora pelo Saúde Mais 10. Gente, são mais de 100 instituições brasileiras que aprovam Saúde Mais 10. Então agora é hora de um coro, inclusive porque é ano eleitoral. Já a gente volta e fala sobre isso.